Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Sejam todos bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejais a gozar de boa saúde. Louvado seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por esta graça que mais uma vez nos concede neste primeiro dia da semana, ajuntando-nos aqui com um único propósito de prestarmos culto a Ele, que é o único Deus, digno de ser adorado nos céus e na terra. Meus amados irmãos, que nisto possamos nos alegrar, porque nem todos têm esse privilégio, amados irmãos, de se reunirem em nome do Senhor. Mas se nós temos tido esse privilégio, nada expressa senão mais o amor de Deus para conosco, a graça de Deus para conosco. Por isso, não importa os tempos difíceis que a gente tem vivido, não importa as circunstâncias, não importa os problemas, ainda, amados irmãos, é notório e manifesto o amor de Deus para com seu povo. Então, meus amados irmãos, se existe um coração abatido nesta manhã, se existe um coração desanimado, aflito, exorte, digo-te, meu irmão, minha irmã, tão somente descanse em Deus, tão somente deposite toda a confiança em Deus. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Então, sem mais delongas, amados, convido-os que abram comigo as vossas Bíblias e na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 8. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, verso 8. Assim diz as Sagradas Escrituras na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém, amados irmãos? Vamos nos dirigir ao Senhor nosso Deus em oração. Graças a Deus. Então, por gentileza, meus amados irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Meus amados irmãos, como bem sabeis, que nós estamos diante de uma série a respeito dos atributos de Deus. A gente começou por falar a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus. E foram por ali quase 7 ensinamentos, ou se calhar mais do que isso, no que diz respeito essencialmente aos atributos incomunicáveis de Deus. Então, depois desse tempo, a gente deu 12 intervalos, ou seja, 2 domingos em que a gente não deu a sequência, não deu a continuidade desses atributos. Significa, amados irmãos, que nós já deixamos de parte os atributos incomunicáveis de Deus. Então, a partir de hoje, dia 20 de abril, a gente estará a dar continuidade a respeito dos atributos de Deus. Mas não estaremos a dar uma continuidade falando novamente dos atributos incomunicáveis de Deus, mas estaremos a dar continuidade falando dos atributos comunicáveis de Deus. Então, meus amados irmãos, estaremos diante de uma exposição no que diz respeito aos atributos comunicáveis de Deus. Sendo assim, meus amados irmãos, neste dia trago-vos como tema, como um dos atributos comunicáveis de Deus, o amor de Deus. Reitero, estaremos a falar hoje, amados irmãos, a respeito do amor de Deus. Acredito eu que muitos de vós já ouviram falar sobre o amor de Deus. Alguns, lamentavelmente, distorcendo a respeito do que vem a ser o amor de Deus. E usando algumas expressões contrário àquilo que a Escritura apresenta a respeito do amor de Deus. Como uma delas, sorria, Deus ama você. Mas o que significa realmente o amor de Deus, amados irmãos? Qual é a teologia bíblica sobre o amor de Deus? Qual é a ortodoxia, amados irmãos, conservadora, a ortodoxia coerente a respeito do amor de Deus? Então, amados irmãos, para nós aprendermos, para nós termos que entender, amados irmãos, a respeito do que vem a ser o amor de Deus, amados irmãos, esse grande, esse lindo atributo, amados irmãos, a gente vai começando aqui por mencionar 3 definições para a gente perceber o que significa, então, o amor de Deus. Como primeira definição, amados irmãos, podemos já aqui definir que o amor de Deus significa que Deus se dá eternamente a outros.
Amados irmãos, essa definição entende-se que o amor de Deus a se dar-se para os outros, esse amor eterno de Deus ao se dar para os outros, é um amor, amados irmãos, que visa não para os benefícios de Deus, mas para o benefício dos outros. Ou seja, para o benefício da sua criatura. Então, temos esse significado do amor de Deus, amados irmãos, que visa, amados irmãos, o benefício de outros. Uma outra definição, amados irmãos, aqui como segunda definição, o que vem a ser o amor de Deus? Qual é o significado do amor de Deus? Vejamos, o amor é o atributo da natureza divina, em virtude do qual Deus é eternamente movido à autocomunicação. Então, amados irmãos, o amor é uma perfeição que faz parte do ser de Deus. O amor é, amados irmãos, um atributo que diz respeito à natureza de Deus, que faz parte, amados irmãos, da divindade de Deus. Então, esse atributo, amados irmãos, conseguimos ver na pessoa de Deus, porque, amados irmãos, faz parte da essência de Deus. E que esse amor, amados irmãos, é autocomunicativo. Dali, meus amados irmãos, que a gente disse que estaremos a falar do amor de Deus como um dos atributos comunicáveis de Deus, porque Deus, amados irmãos, sendo Ele amor, Ele comunica esse amor para com a sua criatura. Ele comunica esse amor de forma mais especial para com seus eleitos, para com seus servos, que a gente vai poder ver lá mais adiante. Então, como terceira definição, uma definição também aqui mais excelente a respeito do amor, podemos definir a sua afeição autodoadora pelas criaturas portadoras da sua imagem e seu interesse altruísta pelo bem-estar delas, o que o leva a agir em favor delas, para a felicidade e prosperidade delas. Então, meus amados irmãos, conseguimos também ver essa definição aqui linda a respeito do amor de Deus. Meus amados irmãos, mas a par desta definição do que vem a ser o amor de Deus, o nosso texto que nós lemos, amados irmãos, ele nos apresenta a respeito deste atributo de Deus. Então, nós lemos, amados irmãos, a epístola de São João, no seu capítulo 4, verso 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, amados irmãos, a gente aqui consegue ver no versículo 8, atribuir esta perfeição, esta qualidade na pessoa de Deus. Não existe nenhum outro ser que é amor senão Deus. Então, somente o Deus Trino, somente o Deus Criador dos céus e da terra é amor. Porquanto esse amor, amados irmãos, faz parte da sua essência. Diferente, amados irmãos, do amor que nós vemos sendo demonstrado pelos homens, pela sua criação. Então, aqui é necessário, amados irmãos, considerar que a Escritura diz que Deus é amor. Perceba que o texto não diz que o amor é Deus, mas o texto diz que Deus é amor. Então, nós conseguimos ver aqui uma distinção. Deus é amor e não o amor é Deus. Por que Deus é amor e não amor Deus? Porque alguém vai cair na ideia de que, referindo-se de amor, até o amor demonstrado pelos homens podemos considerar como Deus. Não. O amor, amados irmãos, Deus é amor e não o amor é Deus. Então, que isto, amados irmãos, esteja claro a vossos ouvidos. Amados irmãos, é necessário aqui também dizer que o amor de Deus, ele não precisa necessariamente manifestar o seu amor aos homens. Por que, amados irmãos, que para nós conhecermos, para nós aprendermos sobre o amor de Deus, ou seja, para que o amor de Deus seja conhecido, não que essencialmente esse amor é conhecido, amados irmãos, apenas quando os homens demonstram ou manifestam esse amor. Quer dizer, o amor, amados irmãos, ainda que os homens não demonstram esse amor, amados irmãos, para com Deus, ainda que a criatura não demonstre amor para com Deus, ainda assim Deus é amor. Ainda que Deus não se manifestasse, ainda que Deus não manifestasse o seu amor, mas como é um atributo que faz parte da sua essência, amados irmãos, ainda assim, amados irmãos, a gente tem que perceber que Deus é amor.
que ainda assim o amor faz parte da essência de Deus. Aqui dizer, os seres humanos possuem amor porque eles o receberam de Deus, mas o amor não é parte da essência deles. Sim, o amor, amados irmãos, faz parte apenas da essência de Deus. O amor não faz parte da nossa essência, amados irmãos. Nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, se há alguma demonstração de amor para com a sua criatura, para com a criatura que Deus fez segundo a sua imagem e semelhança, esse amor vem de Deus. É Deus quem colocou esse amor no homem. Não o homem que em si mesmo, em seu ser, nele brote algum amor. Então, aqui, amados irmãos, necessário que esteja claro também que o amor demonstrado pelos homens é um amor derivado. Mas já o amor de Deus é um amor original. Por que o amor dos homens é um amor derivado? Porque deriva de Deus. E por que o amor de Deus não é derivado, amados irmãos, mas sim original? Porque a essência do amor é Deus. E não encontraremos uma outra resposta. Não teremos uma excelente resposta, ou seja, uma outra definição excelente do amor, senão na pessoa de Deus. Porque o amor faz parte da essência de Deus. Então, amados irmãos, aqui a gente vai pegar duas sentenças. A primeira sentença diz o seguinte: o amor faz parte da natureza de Deus, por isso ele ama e nunca cessa. Deus nunca deixou de amar. Ou seja, o amor nunca, em algum momento, deixou de fazer parte da essência de Deus, porque Deus é amor. E entendendo isso, amados irmãos, a gente então percebe logo que de eternidade a eternidade, o amor faz parte do ser de Deus. O amor faz parte da essência de Deus. O amor de Deus não cessa, amados irmãos. O amor de Deus é para sempre, porque Deus é amor. Segunda sentença, é comum pensar que Deus ama somente pecadores, porque pensamos somente no amor salvador de Deus. Isto aqui, claro, amados irmãos, é que a tendência de alguns crentes que quando meditam no amor de Deus, quando meditam nessa doutrina do amor de Deus, eles analisam mais numa perspectiva do amor de Deus demonstrado para com a criatura caída. Tendem a trazer o amor de Deus numa perspectiva salvadora. Mas, lendo as Sagradas Escrituras, queridos irmãos, nós conseguimos ver que o amor de Deus não nos apresenta apenas numa perspectiva salvadora. Mas o amor de Deus, amados irmãos, é demonstrado à luz da Escritura em duas perspectivas. Nós conseguimos ver o amor de Deus em duas perspectivas. A primeira perspectiva é o amor ad extra. E a segunda perspectiva é o amor ad intra. O que significa isso, amados irmãos? Amor ad extra e amor ad intra. Amados irmãos, falando de amor ad extra, amados irmãos, significa que o amor de Deus demonstrado para com sua criatura. E o amor de Deus, amados irmãos, demonstrado de forma especial para com seus santos, para com seus eleitos. E falando do amor ad intra, amados irmãos, estamos a falar de um amor, amados irmãos, que Deus tem em si próprio. Ou seja, um amor, amados irmãos, que diz respeito às pessoas da Trindade, ou seja, para as pessoas da Trindade. Então conseguimos ver um amor intratrinitário, um amor, amados irmãos, que é demonstrado, é revelado, amados irmãos, pela divindade. Então, a Escritura nos mostra isso. Amados irmãos, eu quero vos convidar que os irmãos abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de São João, no capítulo 3, verso 35. Evangelho de São João, vamos lá, amados irmãos. Evangelho de São João, verso 3, verso 35. Então, no Evangelho, amados irmãos, de São João, no verso 3 ao verso 35 diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Capítulo 10 de São João, versículo 17, diz a Sagrada Escritura, queridos irmãos, vamos lá, meus amados irmãos,
São João, capítulo 10, versículo 17, para termos que enfatizar, argumentar este amor intratrinitário. Diz assim, capítulo 10 de São João, verso 17. Diz assim a Sagrada Escritura: por isto o amor, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Penso que o pastor Tony, encarecidamente, abra o Evangelho de São João novamente, no mesmo livro de São João, capítulo 15, versículo 9. E também leia o versículo 10. Penso que o irmão Bino leia o capítulo 17 de São João, verso 23. João 15, versículo 9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Amém. E permaneço no seu amor. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Irmão Bino. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos de unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, tens amado a eles, como me tens amado a mim. Amém. Pastor Eduardo, João capítulo 14, verso 31. Pastor Ilídio, tá com o bebê. Irmão Afonso, por favor, leia o capítulo de Romanos, capítulo 15, verso 30. Pastor Eduardo, sim, pode ler? João 14, versículo 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faça como o Pai me mandou. Amém. Irmão, sim. Levantai-vos e vamos daqui. Amém. Irmão Afonso. Romanos 15, 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Amém. Então, amados irmãos, os irmãos ficaram atentos na leitura que os amados irmãos foram fazendo. Então, claramente, cremos que o amor de Deus, amados irmãos, é intratrinitário. Que o amor de Deus, amados irmãos, não é demonstrado, não é revelado apenas para com a sua criatura, para com os seus servos, mas também o amor de Deus, amados irmãos, é demonstrado pelas pessoas da Trindade. O amor de Deus para com o Filho, o amor do Filho para com o Pai, e o amor do Espírito. Então, nós ainda que não vemos de forma detalhada, com mais ênfase a respeito do amor demonstrado do Espírito Santo para com o Pai, para com o Filho, mas claramente nós vemos, amados irmãos, que tanto os atributos fazem parte do Deus Pai, fazem parte do Deus Filho, fazem parte do Deus Espírito Santo. Dali que os irmãos lembram-se da passagem que diz que o amor é um dos atributos, ou seja, o amor é um dos frutos do Espírito Santo. Então, o amor de Deus é revelado pelas pessoas, amados irmãos, da eternidade. Então, aqui fica ainda mais claro, amados irmãos, que o amor de Deus, amados irmãos, é um amor eterno. É um amor que, antes mesmo que houvesse céus e terra, antes mesmo que Deus fundasse o mundo, amados irmãos, o amor de Deus já era notório, já era conhecido. Então, dali, amados irmãos, que o amor de Deus não é provado à luz da Sagrada Escritura apenas numa perspectiva de um amor ad extra, mas o amor, amados irmãos de Deus, também é provado à luz da Escritura no amor ad intra pelas pessoas da Trindade. Meus amados irmãos, então aqui necessário dizer que, ainda sobre o amor ad extra de Deus, a Escritura nos apresenta em duas perspectivas. A Escritura, amados irmãos, nos apresenta em duas perspectivas deste amor de Deus. Uma perspectiva mais geral e uma perspectiva mais especial. E numa perspectiva, amados irmãos, mais geral, estaremos a falar do amor de Deus expresso, ou melhor, demonstrado para com toda a criação, ou seja, para com sua criatura, ou seja, para tanto crentes como descrentes. Então, esse amor, amados irmãos, cuidadosamente aqui falo, é um amor expresso no sentido, amados irmãos, de demonstração de bondade.
E não numa perspectiva, amados irmãos, aqui deixando claro, não quero dizer com isto que Deus ama os pecadores, como as muitas frases que se tem ouvido ali, que Deus apenas aborrece o pecado, mas ama o pecador. Isso não é bíblico, isso é incoerente, isso não vai de acordo com essa escritura. Eu não estou a afirmar isso, mas estou a falar, amados irmãos, de um amor demonstrado, amados irmãos, como expressão da bondade de Deus. Este amor, amados irmãos, que no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16, nos mostra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um amor, amados irmãos, geral, quando pego essa perspectiva do amor geral, então me refiro nessa vertente. Para que então não seja acusado um dia que o pastor falou de que Deus ama também os ímpios, Deus ama os que vivem numa prática pecaminosa contra a vontade de Deus. Nem isso que estou a dizer, meus amados irmãos. Então, e falando, amados irmãos, do amor de Deus, numa perspectiva mais especial, amados irmãos, estaremos aqui a falar, amados irmãos, que Deus, amados irmãos, tem um amor especial para com os seus. O amor demonstrado para com a criação, amados irmãos, demonstrado para com os descrentes, ainda que dão uns costas a Deus, ainda que andam em contramão à vontade de Deus, amados irmãos, é que o amor demonstrado por Deus aos seus santos, o amor que Deus tem para com os seus santos, é um amor totalmente especial. É um amor totalmente diferente, amados irmãos. Estamos a falar aqui de um amor de eleição. Então, aqui, amados irmãos, como primeira sentença, amados irmãos, deste amor especial, nós queremos aqui considerar o amor de eleição. Deus, amados irmãos, ama os seus eleitos. Deus colocou seu amor em algumas pessoas porque Ele as elegeu para serem redimidas por Cristo Jesus. Meus amados irmãos, é um pouquinho, diria, não agrada aos ouvidos de muitos ouvindo sobre a questão de eleição. E não agrada muitos falando sobre o amor de eleição de Deus para com os seus. Não soa bem aos ouvidos de muitos teólogos, de muitos que se dizem crentes. Por que não soa agradavelmente, amados irmãos, este amor de eleição? Não soa agradavelmente, amados irmãos, porque estes teólogos, eles têm como se Deus é obrigado a amar todos. Aqui está claro, amados irmãos, que Deus não é obrigado a amar todos. Então, se Ele ama uns e não ama outros, Ele é Deus. Ninguém pode reivindicar nada. Então, quer os homens ouçam ou deixam de ouvir, amados irmãos, mas o que fica claro é que o amor de Deus, amados irmãos, da eleição, é um amor que Deus tem apenas para com os seus eleitos. E isso, amados irmãos, nós vos falamos, e nisso nós, sem temor algum, amados irmãos, nós apregoamos. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá, amados irmãos. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 5. Os amados irmãos estão lá? Amados irmãos, paciência, porque vamos ler mesmo alguns livros e serve também de exercício para os amados irmãos. Efésios, capítulo 1, verso 5, diz assim as Sagradas Escrituras, amados irmãos: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Meus amados irmãos, no versículo 4, a Escritura começa a falar a respeito da eleição. E que, amados irmãos, essa eleição nada demonstra senão mais, amados irmãos, o amor de Deus para com aqueles que Ele elegeu. Então, amados irmãos, o amor de Deus de eleição, no que diz respeito ao amor de Deus de eleição, é isso. E outro ponto, amados irmãos, estaremos aqui a falar do amor de redenção. O que com isto queremos dizer sobre amor de redenção? Queremos dizer, amados irmãos, nunca entenderemos o que o amor significa se começarmos com a resposta humana. Na epístola primeira de João, capítulo 4, verso 10, penso que o pastor Toninho possa ir lá.
Diz assim, amados irmãos, o amor de Deus pelos seres humanos está sempre associado com a redenção de pecadores e que sempre conduz à salvação deles. Então, se o pastor Tony já achou, pode ler 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. E enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amém, muito obrigado. Irmão Samuel, faz favor, leia só Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5, versículo 5. Sim. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Avança até o verso 8. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente alguém morrerá por algum justo, pois poderá ser que por um homem bom ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Muito obrigado, irmão Samuel. Então, meus irmãos, conseguiram acompanhar a leitura e claramente conseguimos ver que o amor de Deus é um amor redentor. O amor de Deus é um amor salvífico. Vejam que o apóstolo João diz que nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro, dando o seu Filho por propiciação pelos nossos pecados. Então, Deus deu o seu Filho por propiciação pelos nossos pecados, aplacando a ira de Deus, dando-nos salvação. Então, vejamos, amados irmãos, que lindo amor de Deus é esse. Ainda quando nós estávamos em fraquezas, amados irmãos, Deus demonstra seu amor para conosco. E Paulo fala no seu livro aos Romanos, dizendo, porque Deus provou seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Mesmo quando nós ainda não o amávamos, Ele nos amou. Então, o amor de Deus, amados irmãos, é redentor. A outra sentença, outro asterisco, amados irmãos, o amor sacrificial. Então, o amor de Deus também é sacrificial. Com isso queremos dizer, diferente dos amores que os seres humanos possuem, que são, em geral, interesseiros, o amor de Deus é sacrificial. Os homens amam quem o amam. Ou seja, eles demonstram amor para com aqueles que demonstram o amor. Mas para com aqueles que não demonstram amor, ele não demonstra amor. Mas no ser de Deus, amados irmãos, na pessoa de Deus, não vemos isso, amados irmãos. Não vemos isso porque nós vemos que o amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus não é interesseiro. Deus nos amou, amados irmãos, mesmo quando nós não demonstrávamos nenhum sintoma sequer de amor para com Deus. Amados irmãos, primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá, amados irmãos, para argumentarmos, amados irmãos, essa nossa tese. 1 João, no capítulo 3, 1 João, capítulo 3, verso 16. Peço que o irmão Leonardo abra Romanos 8, verso 32, e que o irmão Jerônimo leia o Gálatas 2, 20. Então, o irmão que pedi para que leia o Romanos 8, 32, antes que leia, deixa-me aqui ler a primeira epístola de São João, no seu capítulo 3, verso 16. Diz assim, essa é a escritura, queridos irmãos. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, irmão Leonardo, pode ler. Romanos 8, versículo 33. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho tocou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amém. Irmão Jerônimo. Sim, Gálatas 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém. Por isso, amados irmãos, a gente canta, que amor é esse? Que amor é esse?
sem se importar, se entregou, morrendo na cruz. Amados irmãos, nós conseguimos ver um amor sacrificial. E a cruz, amados irmãos, é prova clara. A cruz nos mostra deste grandioso amor de Deus para conosco. Então, amados irmãos, o amor de Deus, amados irmãos, é demonstrado, amados irmãos, ele dando o seu próprio filho, ele dando-se a si mesmo, amados irmãos, a favor de nós. Um amor sacrificial é o amor de Deus, amados irmãos. E por outra, o amor de Deus eterno. Assim conforme o nosso Deus eterno, e aprendemos, amados irmãos, num dos atributos incomunicáveis de Deus, a eternidade de Deus. Amados irmãos, o amor como uma perfeição que faz parte da essência de Deus, amados irmãos. Então, afirmamos o amor de Deus eterno. O amor de Deus eterno, amados irmãos. O amor de Deus é para todos sempre. O amor de Deus não tem início e jamais terá fim. Deus é eterno, assim como eternos são os seus atributos. O amor, amados irmãos, não foge dessa regra. Jeremias, amados irmãos, Antigo Testamento, no seu capítulo 31, verso 3. Jeremias 31, verso 3. Jeremias, verso 1, capítulo 31, desculpa, amados irmãos, verso 3 diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Então conseguimos ver uma passagem clara, amados irmãos, a nos mostrar que o amor de Deus é eterno. E que Deus, amados irmãos, ama os seus santos. Deus ama os seus eleitos eternamente. Isso significa, amados irmãos, que antes mesmo que nós nascêssemos, antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe, Deus já nos amou. E Deus nos amará para o todo sempre, amados irmãos. Antes da criação dos céus e da terra, antes da fundação do mundo, Deus, amados irmãos, já demonstrou amor para conosco. E quando esse mundo acabar e passar, porque há de passar, ainda assim Deus nos amará, porque o amor de Deus é eterno. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Isso, de facto, é maravilhoso. E aqui é necessário dizer, amados irmãos, que o amor de Deus é imenso. O amor de Deus é imensurável em sua grandeza. 1 João 3, verso 31, nos diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. João 15, 3. Evangelho de São João, capítulo 15, verso 3, nos diz o seguinte, amados irmãos. Amados irmãos, 15, 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. A quem pôs, amados irmãos, quem nós assemelharíamos o amor de Deus? Nós, amados irmãos, elevamos o amor de uma mãe para com seus filhos. Nós elevamos o amor de Deus, ou seja, nós elevamos o amor de um pai para com seus filhos. Mas falando do amor de Deus, amados irmãos, não se compara com o amor de uma mãe, não se compara com o amor de um pai. Os irmãos estão lembrados de uma passagem que diz, no Antigo Testamento, de que ainda que uma mãe fosse capaz de desprezar o seu filho, quando Deus demonstra seu amor para com o seu povo Israel, diz, jamais Deus, amados irmãos, trataria assim para com o seu povo. Então o amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é grande. Por isso que João diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E diz no Evangelho de São João, amor maior é de Deus, porque não há outro amor maior de alguém ser capaz de dar a sua vida pelos seus amigos. Quem foi capaz de dar a sua vida pelos seus amigos durante a história da humanidade? Não sei, posso dar o caso que alguém tenha feito isso, mas se calhar tenha feito por um mero egoísmo.
Mas, amados irmãos, o amor de Deus é imensurável. Nunca houve amor tão grande assim. E jamais haverá de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Então, pelo fato do amor de Deus ser tão grandioso, queridos irmãos, Deus, meus irmãos, demonstra seu amor para conosco. Avançando, amados irmãos, outra sentença. O amor que dá. Ou seja, o amor de Deus dá. O que com isso queremos dizer? O amor de Deus tem uma conotação ímpar, pois não é encontrado em nenhum outro lugar e em nenhuma outra pessoa. O amor de Deus é diferente e ele se oferece. Então, amados irmãos, nós também conseguimos ver esta perfeição do amor de Deus. Amor que procura. O amor de Deus de facto procura, amados irmãos. O amor de Deus nos achou. Nós que andávamos como ovelhas sem pastor, caminhando para o matadouro, amados irmãos, Deus, por sua graça e compaixão, amados irmãos, Deus, por amor, amados irmãos, nos achou. Deus nos procurou e nos achou. Amados irmãos, e como penúltimo, amados irmãos, demonstração do amor é que o amor de Deus é soberano. Deus não é influenciado por nada em seu amor, a não ser pela sua própria natureza. Nada de fora o impulsiona a amar as suas criaturas caídas. Ele as ama de acordo com seu próprio caráter. Isso que também fique claro, amados irmãos, que o amor de Deus é soberano. Deus ama quem Ele quiser amar. E esse amor, amados irmãos, não é influenciado por algo externo. Não é, amados irmãos. Mas este amor revela-se gloriosamente, maravilhosamente, porque faz parte, amados irmãos, da essência de Deus, porque faz parte do caráter de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos ler Romanos capítulo 9. Romanos 9, verso 11. Romanos 9, verso 11 ao verso 15, diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor, como está escrito: amei Jacobe e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois dizia Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, uma passagem clara, amados irmãos, conseguimos ver que o amor de Deus de facto é um amor soberano. Então, ninguém reivindicaria alguma coisa, ninguém diria por que Deus amou apenas Jacó e não amou Esaú. Quem reivindicaria a Deus? Quem questionaria a Deus? Pois se assim o fizesse, não passaria de uma pergunta tola e sem entendimento. Porque Deus ama quem Ele quiser amar, porque seu amor é soberano. Então, meus irmãos, que isso também fica claro, sem influência alguma externa. E por último, meus irmãos, o amor de Deus é triunfador. Ou seja, amor que triunfa, amor vencedor. Geralmente concebe-se o amor de Deus como um amor fraco, frouxo, que não causa nada nas pessoas amadas, justamente porque ele é apresentado distorcidamente. Verdadeiramente, amados irmãos, muitos, amados irmãos, por não entenderem, por não serem participantes da compreensão deste amor de Deus, julgam que o amor de Deus é um amor frouxo, julgam que o amor de Deus é um amor fraco, em que as pessoas, ao lhe apresentando esse amor, rejeitam, não vejam a necessidade de viverem para Deus, não vejam a necessidade de receber Jesus Cristo como seu único Senhor Salvador. Amados irmãos, apesar da oposição ou da objeção dos homens, amados irmãos, ao lhes apresentar o amor de Deus, isso não significa que o amor de Deus é um amor frouxo. Isso não significa que o amor de Deus é um amor fraco. O amor de Deus é um amor forte. O amor de Deus é um amor glorioso, amados irmãos. O amor de Deus é um amor grandioso. E quem de facto, amados irmãos, é participante deste amor, e quem de facto Deus depositou esse amor em seu coração, somente este pode compreender que de facto o amor de Deus, amados irmãos, não é o que alguns alegam dizer. Vejamos o que diz em Romanos 5, verso 5.
Vamos lá, amados irmãos, Romanos 5, verso 5. Mais um pouquinho de exercício, amados irmãos. Romanos 5, verso 5 diz: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 8, verso 37 e 39. Romanos 8, verso 37 ao verso 39, a Sagrada Escritura nos diz, queridos irmãos: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Mas, amados irmãos, eu desejaria tanto começarmos no versículo 31, que diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, que passagem gloriosa! Quem de facto compreende o amor de Deus, ele vai dizer, ele vai clamar, vai exclamar, vai expressar desta maneira, amados irmãos. Ele não será ingrato para com o amor de Deus. E, amados irmãos, por isso, amados irmãos, que na história do cristianismo, pelo muito amor que muitos servos tiveram por Deus, não temeram a morte, não temeram a espada, não temeram a afronta dos reis. Antes, amados irmãos, em meio à afronta dos reis, antes em meio à espada, antes em meio às prisões, antes em meio aos açoites, antes em meio, amados irmãos, amados irmãos, quando eles foram lançados no Coliseu Romano para serem mortos de forma muito cruel pelos leões, nem por isso eles voltaram atrás. Por quê? Porque esses, de facto, que assim demonstram que, de facto, o amor de Deus, amados irmãos, é um amor fascinante. Como está escrito, amado de Deus, o amor de Deus nos constrange. Então, o amor de Deus é constrangedor. Só, de facto, alguém que experimentou esse amor, amados irmãos, vai, de facto, reconhecer esse amor grandioso de Deus. Não vai comparar o amor de Deus como o amor de uma mãe. Não vai comparar o amor de Deus como o amor de um pai, de um amor de um filho para com seu pai. Não vai comparar, amados irmãos, o amor de Deus para com a sua varoa. Não vai. Porque o amor de Deus, amados irmãos, é grandioso. O amor de Deus excede a todo o entendimento, amados irmãos. E quem de facto, amados irmãos, entende esse amor, não tem como ele não se doar. Não tem como ele não se doar a Deus. Não tem como ele não demonstrar uma vida piedosa. Por que hoje há escassez de crentes que têm uma vida piedosa, que se doam de forma íntegra a Deus pelas coisas santas? Não é pelo fato de que muitos não conseguem enxergar claramente mais o amor de Deus. Muitos já não enxergam quanto o amor de Deus é precioso. Por isso que nós conseguimos ver essa deficiência. Claramente prova de que muitos já não perderam a visão da preciosidade do amor de Deus.
Então, posso dar o caso que você, meu irmão, que você, minha irmã, a vida que tens levado, as tuas ações, que você sabes que muitas das vezes tem sido em contramão à vontade de Deus, isso não demonstra nada mais senão o pouco amor que tu tens demonstrado para com Deus, que não tinha que ser assim. Uma ingratidão para com o amor de Deus. Estamos cheios de crentes ingratos para com o amor grandioso de Deus. Diferente de muitos crentes do passado, que por entenderem esse grandioso amor, demonstrando, amados irmãos, com uma gratidão sincera e verdadeira, demonstrando pelas suas ações que, de facto, o amor de Deus não se pode, não há palavras para expressar o amor de Deus. Por isso, amados irmãos, que no culto de muitos santos, amados irmãos, hoje em dia na igreja, em meio à oração, muitos não se doam, não choram em suas orações, amados irmãos, expressando gratidão a Deus pelo seu amor, porque perderam, ou seja, não cheiram mais o grandioso amor de Deus. Por que muitos, no momento do cântico de louvor, não choram, não se doam ao cantando o amor de Deus, porque muitos já não enxergam esse amor grandioso de Deus. Alguns estão como que nem uma pedra agora, insensíveis ao reconhecimento deste grandioso amor de Deus. Paz, se sentem confortados, orarem sentados, e não expressando um amor verdadeiro para com Deus, se sacudindo, louvando sentado, não cantando alegremente, demonstrando o grande amor de Deus, porque lamentavelmente muitos já não chegam, estão a olhar de forma fusca o amor de Deus. Então, quer saber se alguém de facto entendeu o amor de Deus, amados irmãos? Não é um mero conhecimento teológico sobre o amor de Deus, mas a vida que ele leva, a maneira conforme ele se doa, a sua devotação para com Deus, meus irmãos, é uma expressão de tão grande amor, é uma grande expressão que de facto esse homem, essa mulher, esse santo, essa santa, de facto reconhece esse amor grandioso de Deus. Então, meus irmãos, por conclusão, temos aqui algumas aplicações deste amor de Deus, porque o amor de Deus, de facto, é prático, ainda que já tenha aqui frisado algumas aplicações práticas deste amor, mas aqui queremos dizer, amados irmãos, como trazendo 5 aplicações práticas deste amor de Deus. Primeira aplicação prática: nunca haveremos de apreciar o amor de Deus a menos que entendamos quem éramos, de onde Ele nos tirou, e onde estaríamos se Ele não intervisse miraculosamente em nossa vida? E onde Ele nos colocou? Você jamais vai apreciar o seu grande amor, a menos que você entenda com o coração o tipo de amor que Ele lhe deu. E entenda a misericórdia em que você... Ou seja, e entenda a miséria em que você estava quando Ele o amou. Devemos pregar o amor salvador de Deus. Devemos nos exercitar no amor a Deus e ao próximo. Devemos permanecer no amor de Deus, guardando os seus mandamentos. Muitos, lamentavelmente, já não enxergam o amor de Deus. Ou seja, não terão como entender esse grande amor de Deus se se esquecerem de onde Deus lhes tirou. É que, amados irmãos, olhando onde Deus nos tirou, devia ser uma demonstração do nosso amor para com Deus. E, amados irmãos, vendo, amados irmãos, sabendo agora onde nós estamos, amados irmãos, devia ser uma expressão de nós reconhecermos o amor de Deus. E, amados irmãos, ao entender que onde nós estaríamos se Deus não intervisse, devia ser uma demonstração do nosso amor para com Deus. Então, muitos, lamentavelmente, esqueceram isso. Não sabem aonde Deus lhes tirou. Não sabem em que condição estão. Não sabem se Deus não lhes tirasse da condição miserável, lastimável, vergonhosa. Se Deus não lhes tirasse, que condição se encontraria? Então, meus irmãos, percebendo isso, deve nos mover cada vez mais a amar Deus.
mais e mais, rogando a Deus que há muito seu amor para conosco. E cumprindo assim com este mandamento, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento e com toda a força. E esse amor, amados irmãos, ser também demonstrado um para com os outros. A escassez de amor um para com os outros, porque deixamos de enxergar o amor de Deus conforme temos que enxergar. Porque se nós entendêssemos conforme Deus nos amou, certamente nós demonstraríamos amor um para com o outro. Mas qual é que é a dificuldade de nós demonstrarmos um amor para com o próximo, para com o outro? É porque perdemos, não enxergamos mais a essência do amor de Deus. Então, meus irmãos, se Deus nos amou tanto assim, por que não devemos amar o nosso irmão? Ainda que talvez em dado momento nos ferir, ainda que em dado momento nos magoar, por que não devemos demonstrar amor para com ele? Por que não devemos perdoá-lo, se Deus assim agiu conosco? Então, como exemplo do amor de Deus, meus irmãos, devemos ser imitadores deste amor de Deus e devemos demonstrar amor um para com os outros. E, amados irmãos, por último, conforme nós vimos que devemos permanecer no amor de Deus, vamos terminar essa temática, essa exposição com base no Evangelho de João, verso 15. Vamos lá, amados irmãos. João, verso 15. João, verso 15, verso 9 ao verso 10. Amém, irmãos? Os irmãos estão lá? Então, leiam, amados irmãos, leiamos, acompanhem ali. Diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, meus amados irmãos, permaneçamos no amor de Deus. E como nós vamos permanecer neste amor de Deus? Andando de acordo aos seus princípios, andando de acordo aos seus mandamentos. E não vai importar se alguém dizer que permanece no amor de Deus ou ama a Deus, se ele não anda de acordo aos princípios de Deus, se ele não permanece a Deus. Então, amados irmãos, para que não tenhamos um amor fingido, um amor falso que alega que permanece no amor de Deus, mas contraria com as suas ações, amados irmãos, somos advertidos, somos ensinados, então, sobre o que significa permanecer no amor de Deus. Significa andarmos em obediência à vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, é esta a temática que a gente desejou falar convosco a respeito do amor de Deus. Que o Senhor vos ajude. Amém, amados irmãos? Então, meus amados irmãos, podeis falar com Deus.